dando prosseguimento à série de vídeos que eu estou criando, em que pretendo trazer um resumo daquilo que eu acredito ser o mais importante para você que tem interesse do aprendizado em análise de dados, baseado em mais de 10 anos que eu tenho de experiência no assunto, desde a época que se programava com VBA, Excel e pulando para ferramentas corporativas como SAS, linguagem de programação, Python, R, enfim, ferramenta é só um meio para se chegar ao fim que seria a análise de dados. Então, através dessa minha experiência e conhecimento adquirido, eu quero trazer essa maratona de vídeos para que, na verdade, não que eu vou criar um atalho, mas sim trazer um direcionamento para você que está do zero e tem um interesse de ter um conhecimento mais assertivo sobre esse assunto. Vou sugerir essa trilha para você através de uma sequência de vídeos que vou gravar aqui no canal Projeto Polímata. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma opção gratuita que você não precisa configurar nada na sua máquina. Praticamente de qualquer dispositivo você vai conseguir mexer, né? De preferência notebook, para você ter o teclado para programar, enfim, não consigo nem imaginar como seria programar usando a tela do celular, né, por exemplo. Apesar que futuramente pode ser possível, mas isso é papo para outro vídeo também. Então, vou te apresentar um serviço do Google chamado Google Colab. E esse mundo da análise de dados, tirando o hype inevitável que aconteceu nos últimos anos, acredito que se iniciou, sei lá, em 2017, pelo que eu me lembro, começou a rolar muito interesse sobre o assunto análise de dados. Tirando todo esse hype, é muito claro e fácil de se defender o motivo de ser uma habilidade indispensável no mercado atual. Que já que a gente consegue traduzir a análise de dados na transformação de informação, que é o que mais temos hoje em dia, em valor, dinheiro, melhores decisões, e você vai conseguir fazer isso utilizando uma linguagem de programação e melhores práticas de análise de forma muito mais vantajosa, utilizando o Python, no exemplo que eu vou dar nesse vídeo e nos vídeos nos vídeos posteriores, porque lá dentro você vai conseguir consolidar diversas fontes de dados, né, um arquivo Excel, um banco de dados, dados de internet, onde você vai conseguir fazer uma raspagem de informações, trabalhar com grandes volumes de dados. Esse aqui é um exemplo de vantagens em que empresas ou demandas onde precisa ter uma fonte grande de informação, você dificilmente conseguiria fazer esse mesmo processo sem precisar, de fato, programar ou usar uma linguagem mais parruda. E fora isso, uma vantagem dentro do Google Colab que eu vou mostrar para vocês, que é a utilização de notebooks, é uma forma muito mais fácil de você documentar e rastrear toda a origem da lógica, das informações, das importações que você está fazendo para análise, os modelos que você está criando, gerar hipóteses dentro dele, apresentações, gráficos e tudo mais. Então, conforme eu falei no início do vídeo, vou te apresentar o Google Colab, direto ao ponto, mostrar como você vai conseguir acessá-lo sem precisar pagar nenhum centavo, pelo menos na parte de aprendizado. E já te adianto que se o seu intuito for de usar esse aprendizado para entrar numa grande empresa, já que a demanda até hoje é muito grande de pessoas que saibam fazer esse tipo de análise de dados, independente da área, eu te garanto que utilizar o Google Colab vai ser de grande valia para você, já que no final do dia a programação é a mesma, né? O que vai mudar é o tamanho dos dados que você vai utilizar no dia a dia, as informações que você vai utilizar, porém a construção de conhecimento e ferramentas que você vai precisar fazer dentro de uma empresa, você vai conseguir muito bem replicar muitas coisas dentro desse laboratório, dentro do Google Colab, trazendo amostras menores, processos menores, mas quando você precisar fazer uma lógica na vida real, muito do que você vai aprender aqui dentro do ambiente de testes vai ser de grande ajuda na hora que você realmente for precisar botar a mão na massa na empresa que você estiver trabalhando. Então eu falei muito na introdução, vamos para a prática. Vou mostrar aqui na minha tela para você o que é e como acessar o Google Colab. Então vamos lá, acessar aí o serviço do Google. O site é simples, você pode digitar colab.google ou então pesquisar na barra de pesquisa do Google como Google Colab ou algo assim, que ele vai te direcionar para o link. Aqui está a página, ele explica, vamos traduzir aqui, ele explica que é um serviço hospedado de Jupyter Notebooks, que é exatamente é um estilo de visualização de código bem interessante para o aprendizado. A gente vai ver juntos aqui, assim que eu abrir um notebook e mostrar para vocês. Ali ele explica, né, que não requer configuração para uso. Isso aqui é importantíssimo porque antes desse serviço você tinha que instalar realmente a linguagem de programação ou a versão do Python, seus componentes, bibliotecas. Tinha uma configuração específica, na época tinha o Anaconda, por exemplo, que ele já instalava bibliotecas específicas para análise de dados. Enfim, você tinha que fazer uma configuração na sua máquina e tem muita gente que pode encontrar vários problemas nisso porque vai mexer na estrutura, aí no ambiente
do seu notebook. Então qualquer coisa que acontecer para um leigo vai ser um grande problema depois para você mexer até mesmo para qualquer outra coisa da máquina. Travamento, alguma configuração que não funciona porque tem alguma outra configuração ou qualquer detalhe diferente que está na sua máquina que vai precisar de um certo conhecimento para ajustar. E tudo isso é evitado quando você acessa um serviço em nuvem padronizado que basta você fazer o seu login do Google e já tem o ambiente todo configurado para você. E não só isso, aqui é interessante você dar uma olhada, aqui tem notícias, aqui tem até uma dica que eu te dou para aprendizado, dar uma fuçada nos notebooks que já têm criados exemplos. Vou clicar aqui para curiosidade para identificar o que tem aqui. Ó, um exemplo de campanha de marketing, gravações de áudio. Aqui você vai poder brincar à vontade sobre funcionalidades que já existem hoje no Python, já que é uma ferramenta amplamente matura quando a gente fala em análise de dados, mas não só para isso, para qualquer outra atividade que envolva aí programação. Tá vendo? Fazer aqui uma comparação de respostas Gemini e ChatGPT, aqui como fazer uma análise de dados usando arquivo de texto, tem uma seção somente para aprendizado de máquina, então aqui você vai poder analisar modelos, como eles são criados, enfim, só isso daqui, ó, dados e análises, que é legal, até vou dar uma olhada depois, leitura de bandas, séries temporais, que é um serviço muito utilizado para fazer análise no mundo financeiro, acontece muito, mundo de ações, day trade e tudo mais, análise exploratória, que a grande parte do serviço de um analista de dados é fazer essa análise exploratória, entender o que dados que você tem disponível, o que dá para fazer com isso. Aqui, uma análise de negócios, tem muita coisa legal aqui, tá vendo? Até acesso direto no Twitter, visualização com serviços em nuvem, visualização de dados, focado em educação, aqui ó, tutorial introdutório, avançado. Você tá vendo, só no site mesmo vai ser o suficiente para que você dê esse passo inicial e entenda o que acontece, blocos de códigos utilizados, melhores práticas e tudo mais. Isso aqui já é muito melhor do que 90% dos cursos que tentam te vender a preços muito caros e no final acabando enrolando, não passando o que de fato será útil para você utilizar no dia a dia. Bom, acabei fugindo um pouco do escopo do vídeo, mas aqui já é uma mina de ouro para você olhar e começar o aprendizado por conta e utilizar de fato o Google Colab para iniciar seu aprendizado na análise de dados. Então, dado todo esse disclaimer, você fazer o acesso, pode clicar no novo notebook, né? Ele já abre. Se caso não abrir para você, se você não estiver utilizando o Google Chrome, ele vai pedir um login de uma conta Google. É o que basta. Uma conta Gmail para você, fazer o login, já vai abrir essa tela para você. E basicamente esse é o notebook, aonde qual é a grande vantagem dele do que alguma outra IDE de programação? Aqui ele tem uma visão por blocos, né? Você tem linhas de código, aonde você vai poder ver o que está acontecendo dentro dessa mesma linha de código e passar para a próxima somente se não houver um erro. Você vai conseguir ver as saídas baseadas nessa própria linha de código e exatamente sobre as melhores práticas e uso de código, tanto os próprios notebooks que já possuem dentro do Google Colab, que a gente viu ali dentro de cadernos já existentes. Eu vou futuramente falar em vídeos futuros o que de fato eu usava no dia a dia e aonde você pode focar o seu aprendizado. Então, basicamente, você vai ter uma fase de importação de dados, né, trazer informações de Excel, do Word, banco de dados e tudo mais. Depois você vai fazer uma análise sobre esses dados específicas, entender o que está acontecendo nos dados que você tem disponível para fazer suas análises posteriormente. Antes disso, você vai ter que tratá-los, esses dados, né? Então, às vezes ele vem com informações vazias, aí você tem que entender se realmente essa informação tem que ser vazia, se você tem que dar uma informação, sei lá, uma média, ou desconsiderar essa linha, verificar se as nomenclaturas estão corretas. Se você tem, sei lá, um campo de estado, um deles está São Paulo com tio, outro São Paulo sem o tio, outro SP, então você tem que fazer esse tipo de tratamento para deixar os seus dados falando literalmente a mesma língua, né? Aí depois disso você pode visualizá-los, fazer algumas análises de frequência, como está a correlação entre mais de uma informação e tudo mais. E por último, o resultado, o que de fato você precisa fazer com esses dados dentro da demanda que te foi passada. Como por exemplo, você precisa criar um modelo de fraude na empresa, você precisa criar uma segmentação de clientes, aonde você tem que identificar quais deles tem a chance de fazer uma recompra, ou que você consegue oferecer um serviço e aumentar as chances de ter esse aceite. Enfim, aí o resultado vai depender exatamente da demanda inicial ou do porquê você está fazendo essa análise, né? E basicamente cada uma dessas etapas, eu vou tentar trazer um vídeo para cada uma delas e te dar dicas daquilo que eu já vi que de fato foi útil para mim, o que mais eu utilizei em cada uma dessas etapas, e juntos te mostrar na linha de código, mas não focar exatamente no código, que na minha opinião esse é o de menos. O que é mais importante é você entender a lógica e saber o que de fato
você vai precisar fazer, que caminho você vai precisar percorrer, para que aí sim você consiga ir atrás do código. E esse código pode mudar de acordo com a linguagem, de acordo com a biblioteca que você usa, o momento que você vai estar vendo o vídeo, que, na minha opinião, a inteligência, os principais analistas e funcionários que eu vi trazendo mais valor ao negócio são aqueles que entendem da lógica do negócio e não exatamente em saber de cor qual biblioteca usar. Isso é o de menos. Isso aí na hora, você sabendo a lógica do negócio, o caminho que você vai percorrer na sua análise, o código você consegue achar na hora, sabendo o que pesquisar. Aí aqui vou te dar também uma dica específica para o aprendizado mesmo, para você que nunca mexeu em nada. Fora olhar já os notebooks já criados pela comunidade, pesquisar outras pessoas que, de preferência, que têm experiência comprovada, que botaram a mão na massa, que te mostrem fazendo na prática o que de fato você precisa aprender de acordo com a experiência dessas pessoas. Você pode pesquisar canais do YouTube falando sobre isso, canais em português, se você sabe a língua inglesa também tem muitos outros materiais gratuitos disponibilizados aqui no YouTube. Então aqui é um leque para você de fato tentar fazer uma imersão, mas o meu conselho número 1 é que não saia pagando cursos muito caros, pelo menos nesse início, em que você vai acabar gastando muito dinheiro e se perdendo no meio de tanta informação sem saber antes que existem possibilidades sim de, com uma educação melhor orientada, você aprender gratuitamente e seguir um nível suficiente para, quem sabe, você ter um emprego novo ou uma nova forma de ganhar dinheiro aí no seu dia a dia. Então, 2 exemplos que eu quero te dar, que agora, uma funcionalidade muito interessante que tem no Google Colab, que é a inclusão de IA no processo. Então, se você quiser uma dica, sei lá, quero instalar os pacotes necessários para iniciar uma análise de dados, em genérico, o que ele vai criar. E é isso. Ele já deu a dica, né? Ele já explicou quais são os principais pacotes, que são Pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn. Aí se você aceita executar, aqui lembrando que eu estou simulando um aprendizado de alguém que está do zero. Existem outras melhores práticas, como você mudar a nomenclatura de cada uma dos pacotes para você chamá-los depois, mas aí é outro papo novamente. Mas para te mostrar que você já pode nesse momento começar a fuçar e programar de fato no Jupyter Notebook sem precisar configurar nada na sua máquina. E é isso, deu aqui 8 segundos. Basicamente aqui instalou. Aí como funciona? Você pode acrescentar uma linha de código, pode acrescentar uma linha de texto para explicar. Então, por exemplo, aqui, pacotes instalados para análise de dados. Aí ele vira um texto, aí dá para você fazer configuração de texto, dá para você gerar código. Se quiser gerar um código com IA, então vamos fazer outro exemplo aqui. Então, nesse código aqui, ele até dá uns pedidos padrões aqui para você, né? Quais são os próximos passos comuns uma análise de dados? E aqui você pode fazer esse aprendizado para qualquer que seja a sua demanda. Vamos ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Aqui, né? Deixa eu botar aqui do lado que é mais fácil. Ó, carregamento e limpeza dos dados, exploração e análise, pré-processamento, engenharia de features. Então aqui dentro você pode fazer até mesmo um curso seguindo o caminho que o Gemini está traçando aqui e ele vai gerar o código para você. Então, aqui você quer qual deles você deseja explorar ou iniciar agora. Vamos colocar carregamento e limpeza de dados. Lembrando que métodos existem milhares, né? O que eu vou colocar aqui nos futuros vídeos no canal é a minha visão baseada na minha experiência. E que não é que esse aqui esteja correto, esse aqui esteja errado. E ó, que legal. Aqui ele já trouxe exemplos, né? Carregando dataset de exemplo. Se você executar isso daqui somente, vou executar ou você clicando no play aqui, ou segurando o shift, dando enter. Ele já criou aqui uma análise. Logicamente que isso aqui é um CSV muito utilizado no mundo de análise de dados, é apenas para questões de exemplo. E aqui embaixo na linha já tem a saída. Logicamente nesse exemplo que eu dei aqui, tá vendo? Já usa a melhor prática de importar o pandas. Na nomenclatura você chama o pandas aqui, o pd.readcsv, fazer para baixo. E aqui dentro ele já traz informações baseado aqui no df describe. Então, você pode ver que a partir desse momento, é você que não manja nada de análise de dados, já consegue criar e ir explorando várias coisas aqui dentro do Google Colab, principalmente agora com a ajuda da IA, no Gemini do lado, você consegue criar o que você quiser, ou pelo menos ter um copiloto, entre aspas, na sua programação, aonde o que vai importar é a sua inteligência de análise e não saber programar. E você, já conhecia esse serviço gratuito que tem no Google? Apesar da gente achar que é uma informação tão óbvia que todo mundo sabe, acredite em mim, tem muita gente fora da bolha. Inclusive tive recentemente uma pessoa próxima que queria entrar no mundo da análise de dados e não tinha nem ideia que existia essa opção gratuita, e foi criado, sei lá, em 2020, 2021. Então, apesar de parecer óbvio e claro que existe várias opções para você aprender hoje a programar, saiba que tem muita gente que ainda não tem essa informação e às vezes só faltou essa pequena orientação para começar, quem sabe, a mudar a sua vida. Então, para você que realmente não conhecia sobre isso, dê um like no vídeo para fortalecer a visão que o algoritmo do YouTube tem no canal e divulgue essa mesma informação para outras pessoas que também podem ter um interesse similar ao seu. Se inscreva no canal se tiver interesse em acompanhar essa maratona de vídeos que pretendo construir ao decorrer das semanas, dando esses atalhos sobre como colocar a mão na massa, aonde
aonde direcionar sua energia no aprendizado. E também comente aqui embaixo se tiver interesse de algum assunto específico ou alguma ajuda que precise para iniciar essa sua caminhada no mundo de análise de dados. E para você que está até agora e acompanhou todo o vídeo, te agradeço a atenção e te aguardo para a próxima.